Olá, seja bem-vindo ao canal Teste de Inteligência. Hoje preparamos 19 perguntas desafiadoras que apenas gênios conseguem responder. Você terá 10 segundos para responder cada pergunta. Portanto, para que o teste funcione, não pause o vídeo. Responda a cada pergunta dentro do tempo limite. Vamos começar. Pergunta número 1. Um ladrão foi levado diante de um rei para receber seu castigo. O rei, sentindo-se misericordioso, perguntou ao ladrão como ele gostaria de morrer. O ladrão contou-lhe, e o rei o deixou ir. Como o ladrão queria morrer? Resposta: o ladrão queria morrer de velhice, ou de causas naturais. Pergunta número 2. Um homem mostra a outro o retrato de um cavalheiro, e diz: não tenho irmãos nem irmãs, mas o pai deste homem é filho do meu pai. Quem é o homem no retrato? Resposta: o cavaleiro no retrato é o filho do homem que está falando. Pergunta número 3. Um menino está preso em uma ilha deserta, e existe uma ponte que liga a ilha à cidade. No meio da ponte, há um guarda que não permite que ninguém da cidade vá para a ilha ou que alguém da ilha vá para a cidade. Se o guarda pegar alguém, ele o manda de volta. O guarda dorme por 30 segundos e depois fica acordado por 5 minutos. A ilha é cercada por tubarões devoradores de homens, e o menino não tem nada além de sua camisa e suas calças. O menino leva 1 minuto para atravessar a ponte. Como ele pode atravessar a ponte sem ser pego pelo guarda? Resposta: o menino pode correr até a metade da ponte e depois se virar. Quando o guarda acordar, ele terá a impressão de que o menino está saindo da cidade e correndo para a ilha, fazendo com que o guarda mande o menino de volta para a cidade. Pergunta número 4. Certa vez, havia um homem preguiçoso. Seu pai estava irritado porque ele não ajudava nas tarefas dos campos. Então, como forma de castigá-lo, o pai deu a ele uma tarefa para cumprir. Pediu ao filho que trouxesse uma única coisa que servisse para comer, beber, alimentar o porco e plantar no campo. Lembrando que deveria ser apenas uma coisa. Então, o que o filho trouxe para o pai? Resposta: o filho trouxe uma melancia. A polpa para comer, o suco para beber, a casca para alimentar o porco e as sementes para plantar no campo. Pergunta número 5. 2 mães e 2 filhas saíram para comer, cada uma delas comeu um hambúrguer, no entanto, foram comidos apenas 3 hambúrgueres no total. Como isso é possível? Resposta: comeram 3 hambúrgueres porque eram somente 3 pessoas. Uma avó, sua filha e sua neta, que representam 2 mães e 2 filhas. Pergunta número 6. Você está em uma sala com 3 interruptores de luz. Ao lado da sua sala há outra sala com a porta fechada. Dentro dessa sala, há 3 luzes. Você não sabe qual interruptor controla qual luz. Como você pode descobrir qual interruptor controla qual luz? Considerando que você só pode entrar na sala das luzes apenas uma vez. Resposta: primeiramente, ligue o primeiro interruptor, e deixe-o ligado por alguns minutos, por exemplo, 5 minutos. Em seguida, desligue o primeiro interruptor e ligue o segundo interruptor. Entre na sala onde estão as luzes. Dentro da sala, a luz que estiver apagada,
mas estiver quente, ela corresponde ao primeiro interruptor, aquele que você ligou e desligou. A lâmpada que estiver acesa corresponde ao segundo interruptor, já que você deixou ligado. Por processo de eliminação, o terceiro interruptor será o que estiver desligado e com a lâmpada fria, pois você nunca o acionou. Dessa forma, você descobrirá qual interruptor controla cada luz sem a necessidade de entrar na sala das luzes novamente. Pergunta número 7. Você está em um banheiro com paredes de pedra e sem janelas. Você começa a encher a banheira quando os registros se quebram e não há como fechar a torneira. Você não pode escapar porque a porta está trancada e não há janelas. O banheiro vai inundar e você se afogará. Como você pode se salvar? Resposta: para se salvar, procure o tampão ou a tampa do ralo da banheira e remova-o imediatamente. Ao fazer isso, a água poderá escoar pelo ralo a uma velocidade cada vez maior, evitando que a banheira transborde e o banheiro inunde. Isso permitirá que você se livre da água acumulada e evite o afogamento. Pergunta número 8. Você sai de casa e vai para a direita. Você chega a uma esquina e vira à esquerda. Você chega a outra esquina e vira à esquerda novamente. Você chega a outra esquina, vira à esquerda novamente e vai para casa. Quando você chega lá, tem uma pessoa com uma máscara esperando por você. O que está acontecendo? Resposta: na verdade, você está jogando beisebol. Você é o rebatedor, e a pessoa com a máscara é o apanhador que está esperando na base para receber a bola, e tentar eliminá-lo durante o jogo. Pergunta número 9. Um homem e sua esposa estavam dirigindo um carro, quando o comportamento da esposa o fez parar o carro, e correr para a casa mais próxima. Quando ele voltou para o carro, ele encontrou sua pobre esposa à beira da morte, e havia um estranho no carro com ela. Quando a polícia chegou, eles não prenderam nem questionaram o estranho. Por quê? Resposta: a mulher tinha dado à luz um bebê, ou seja, o bebê era o estranho que estava no carro. Assim, o homem parou o carro, e correu para procurar ajuda na casa mais próxima, pois a mulher estava prestes a dar à luz, e precisava de assistência médica imediata. Pergunta número 10. Dois homens foram a uma loja de animais para comprar um filhote de cachorro. O primeiro homem pagou $10, e o balconista perguntou se ele queria um poodle, um labrador, ou um golden retriever. O homem escolheu um poodle. O outro homem deu $10 ao balconista. O balconista deu ao homem um golden retriever. O balconista e o homem não disseram nada. Como o balconista sabia o que o homem queria? Resposta: os preços dos cachorros eram: Poodle $8, Labrador $9, Golden Retriever $10. O primeiro homem pagou $10, então ele podia escolher o que queria. O segundo homem pagou $10, sendo uma nota de $5 e 5 notas de $1 cada, portanto o balconista sabia o que ele queria. Pergunta número 11. Um homem estava passeando na rua, quando de repente começou a chover. O homem não tinha um guarda-chuva, e também não estava usando chapéu. Suas roupas ficaram encharcadas, mas nem um único fio de cabelo de sua cabeça ficou molhado. Como isso foi possível? Como ele não molhou nem um único fio de cabelo? Resposta: o homem era careca. Pergunta número 12. Existem 8 cadeiras ao redor de uma mesa. Há uma mãe, um avô, uma irmã, um irmão, uma tia, uma avó, um tio, outra irmã,
outra mãe, outro irmão, um pai, um sogro, uma sogra, outro pai e mais um tio. Todos estão sentados confortavelmente. Como isso é possível com apenas 8 cadeiras? Resposta: a mãe, a avó e a sogra são a mesma pessoa. A mãe, a tia e a irmã são a mesma pessoa. O irmão e o tio são a mesma pessoa. O pai, o sogro e o avô são a mesma pessoa. As irmãs são a mesma pessoa. Os irmãos são a mesma pessoa. Os tios são a mesma pessoa. Os pais são a mesma pessoa. O total de pessoas é 8. Pergunta número 13. Um moleiro pede a mão da filha do rei em casamento. O rei faz um acordo com o moleiro, e diz que escreverá sim, em um cartão, e não, em outro cartão. No dia do casamento, em frente a toda a aldeia, se o moleiro conseguir escolher o cartão escrito sim, ele poderá casar com a filha do rei. Na noite anterior ao sorteio, o moleiro ouviu dizer que o rei escreveria não, em ambos os cartões. Como o moleiro pode ter certeza de que se casará com a filha do rei? Resposta: para o moleiro se casar com a filha do rei, ele deve realizar o seguinte plano. No momento do sorteio, ele escolherá um dos cartões, e o rasgará. Em seguida, ele pedirá ao rei para mostrar o cartão restante, que será o único visível para todos. Se o cartão que o rei mostrar tiver a palavra não, as pessoas presumirão que o cartão que o moleiro rasgou dizia sim. Dessa forma, o moleiro se casará com a filha do rei, independentemente do conteúdo real dos cartões, ao utilizar a percepção das pessoas a seu favor. Pergunta número 14. Um fazendeiro está voltando para casa, e ele tem um saco de grãos, uma galinha, e uma raposa. No entanto, para ele chegar em casa, ele precisa atravessar um rio, mas não possui um barco. Ele só pode atravessar com uma coisa de cada vez, e há um problema. Se ele deixar a raposa sozinha com a galinha, a raposa irá comer a galinha, e se deixar a galinha com os grãos, a galinha irá comer os grãos. Como o fazendeiro pode atravessar o rio com uma coisa de cada vez sem que algo seja comido? Resposta: para atravessar o rio com segurança, o fazendeiro pode seguir os seguintes passos. Primeiro, o fazendeiro leva a galinha para o outro lado do rio, e deixar ela lá. Em seguida, ele volta sozinho para o lado de onde ele começou. Agora, o fazendeiro leva a raposa para o outro lado, depois de deixar ela lá, ele pega a galinha de volta consigo. De volta ao lado inicial, o fazendeiro agora leva o saco de grãos para o outro lado do rio. Finalmente, ele volta sozinho novamente para o lado de onde ele começou para levar a galinha. Pergunta número 15. Você está voltando de férias, e quer ir para a aldeia X. Os moradores da aldeia X sempre dizem a verdade e nunca mentem, enquanto os moradores da aldeia Y sempre mentem e nunca dizem a verdade. Você se depara com 2 caminhos, um que leva à aldeia X, e outro que leva à aldeia Y. Você não sabe qual caminho leva à aldeia X, mas sorte para você, uma pessoa está vindo por um dos caminhos. No entanto, você não sabe se essa pessoa é da aldeia X ou Y. Nessa situação, o que você diria para a pessoa para que ela possa te indicar o caminho certo, o caminho para a aldeia X? Resposta: você pode pedir para que a pessoa aponte o caminho de onde ela veio. Se a pessoa for da aldeia X, que sempre fala a verdade, ela apontará para o caminho de onde realmente veio. Por outro lado, se for o mentiroso da aldeia Y, ele apontará para o outro caminho, na tentativa de enganar. Pergunta número 16. Em um dia claro, no meio da noite, 2 homens mortos se levantaram para lutar. De costas um para o outro, eles se enfrentaram.
Desembainharam suas espadas, e atiraram um no outro. O que há de errado nessa história? Resposta: há várias incoerências na história. Primeiramente, a história diz: em um dia claro, no meio da noite, o que é impossível, já que não pode haver dia e noite ao mesmo tempo. Segundo, a história diz que dois homens lutaram, mas homens mortos não lutam. Terceiro, a história diz que lutaram de costas um para o outro, o que também não é possível, pois as pessoas para lutar precisam se encarar de frente. E por fim, a história diz que atiraram um no outro, o que também é impossível, visto que eles estavam lutando com espadas, e espadas não atiram. Pergunta número 17. Um homem idoso queria deixar todo o seu dinheiro para um de seus 3 filhos, mas ele não sabia para qual deveria dar. Ele deu a cada um deles algumas moedas, e disse para comprarem algo que pudesse encher a sala de estar deles. O primeiro homem comprou palha, mas não havia o suficiente para encher a sala. O segundo comprou alguns gravetos, mas eles ainda não enchiam a sala. O terceiro homem comprou 2 coisas que encheram a sala, então ele recebeu a fortuna de seu pai. O que eram as 2 coisas que o homem comprou que conseguiram encher a sala? Resposta: o filho mais sábio comprou uma vela, e uma caixa de fósforos. Depois de acender a vela, a luz preencheu toda a sala. Pergunta número 18. Quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Resposta: nenhum, porque foi Noé que fez a arca, não Moisés. Pergunta número 19. Um cowboy chega à cidade na sexta-feira, fica por 3 dias, e depois vai embora na sexta-feira. Como ele fez isso? Resposta: o cowboy chegou à cidade montado em um cavalo chamado Sexta-feira. Ele chegou montado na sexta-feira, passou 3 dias na cidade, e depois partiu montado novamente, em seu fiel cavalo chamado Sexta-feira. Por hoje é tudo, porém ainda vem muito pela frente. Inscreva-se no canal para não perder os próximos desafios.